Olá, tudo bem? Vamos aqui a mais um Papo com Torquato aqui nas quintas-feiras. Vai hoje? Já começa hoje? Que já vai ser postado no dia hoje pela minha amiga Camilinha. Camilinha, tudo bem? Hoje ou amanhã, depende de você e da quantidade que você for responder. Já tá me pressionando? Não, tô só dizendo. Não, tá me pressionando, eu sei que tá. Quer que eu fale menos, eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Vamos lá. Olha só. Em FIV, fertilização in vitro, quantos embriões são colocados em uma mulher com 35 anos? Eu vou responder ampliando um pouco mais o que me perguntastes. Até 35 anos, podemos colocar até 2 embriões. De 36 até 39 anos, até 3 embriões. E acima de 40 ou 40, igual a 40 ou maior do que 40, pode-se pensar até em 3 a 4 embriões. Mas eu queria falar um pouco mais do que isso. Se nós tivermos um embrião biopsiado e cuja biópsia mostre que este embrião é um embrião euploide, portanto ele tem 46 cromossomos, nós devemos insistir em colocar apenas um único embrião. E isto não depende da idade. Há vários trabalhos, mostrando que se um embrião euploide for colocado em uma paciente, a taxa de gravidez mantém-se semelhante nas mais diversas faixas etárias. Então eu estou falando que colocar um embrião euploide em uma mulher de 40 anos me dá uma taxa semelhante a eu colocar um embrião euploide em uma mulher de 30 anos. E nós devemos buscar a transferência de embrião único. Eu costumo dizer que quando vimos lá nos shoppings da vida, nos parques, nas praças da vida, gêmeos, nós achamos muito bonitinho, porque é mesmo. Acontece que aquele gêmeo que não deu certo não está no parque, não está na praça, não está no shopping. A taxa de mortalidade em uma gravidez gemelar de um dos gêmeos está aumentada. A prematuridade na gravidez gemelar está aumentada. Ah, evangelista, isso é papo teu. Tu colocou 3 blastocistos e tu foi pai de trigêmeas. É verdade. Há 20 anos atrás. As taxas mudaram. Há 20 anos atrás, nós falávamos de 25, 30% de chance de sucesso, já achando muito bom. Esses números ficaram para trás. Meios de cultura mais avançados, formas de cultivo mais avançado, técnicas laboratoriais mais avançadas, nos permitem falar em 50, 60, 70% de chance de gravidez. Então hoje, a nossa orientação é que devemos transferir 1 ou 2 embriões desde que eles sejam biopsiados. Biopsiados, formalmente, seguramente eu digo transfira 1. Se não for biopsiado, pense em transferir 2. 3. Olha, eu te confesso que eu acho que no ano passado eu não devo ter transferido 3 embriões de ninguém. Hoje, a imensa maioria das minhas transferências é de 1 embrião. Às vezes, 2. Eu acho que no ano passado eu não tive nenhuma transferência de 3 embriões. Isso é busca de segurança, mantendo taxas de gravidezes elevadas. Então, isso seria a minha resposta para esta primeira pergunta. Outra pergunta. Qual o prazo mínimo de descarte para embriões?
O que estava posto pelo Conselho na resolução anterior era de que os embriões deveriam permanecer congelados por até 3 anos. E após estes 3 anos, o casal, ou o pai solo, ou a mãe solo, deveria falar para a clínica, assinar um termo para dizer se queriam descartar, se querem descartar tais embriões. Então, na resolução anterior, os embriões deveriam ser mantidos congelados por até 3 anos. Na resolução atual, caso o embrião seja biopsiado e na biópsia ele der alterado, o casal pode já fazer o descarte de forma imediata, desde que assine o termo. É o que eu aconselho? Não. Não. Nós não podemos compreender que uma técnica chega a 100% de eficiência ou eficácia ou de verdade. Camilinha, me diz uma coisa, a única coisa que é 100% na vida? A morte. A morte. A morte é a única certeza que temos na vida. Então, o diagnóstico genético de um embrião alterado geneticamente não é 100% de certeza. Não é. Portanto, embriões com alteração genética podem ser transferidos em uma taxa pequena, que, balizando-se por últimos trabalhos, talvez gire algo em torno de 2, 3, 4%, podem nascer normais. E aqui, abro um parêntese, eu não estou me reportando aos embriões mosaicos. Embrião mosaico é aquele embrião que tem células normais e células anormais. Estes embriões mosaicos, e quando eu chamo mosaico de baixo grau, o que significa dizer que menos de 50% das células daquele embrião que foi testado são anormais. Portanto, a maioria das células são normais. Este é o embrião mosaico de baixo grau. Eu já tenho várias gravidezes de embriões mosaicos de baixo grau. Sabe o que acontece? Anos atrás, os embriões mosaicos não eram transferidos. Sabe o que acontece? O conhecimento é contínuo. Olha para frente. Às vezes com solavancos, mas olha para frente. Hoje, nós passamos a ter conhecimento de que os embriões mosaicos de baixo grau são transferíveis e engravidam praticamente na mesma possibilidade do embrião euploide. A verdade se moveu. Então eu uso esse mesmo princípio para dizer-te: deixa os embriões aneuploides por enquanto congelados. Chega ao final da jornada. Ao chegar, eles podem ser os únicos que tens para transferir. E aí, minha amiga, meu amigo, é um bom papo espiritual, filosófico com teu médico, técnico, científico com teu médico para decidir o que fazer. Então, eu não te orientaria, como conselho, e conselho obviamente segue quem quer, a fazer o descarte de tais embriões imediatamente. Dá um tempo, relaxa um pouco. Então eu respondi agora qual o prazo mínimo de descarte para embriões. Na resolução atual, podem ser descartados se forem aneuploides de forma imediata. Não é o meu conselho. E os embriões não biopsiados ou biopsiados e que foram normais, eles devem aguardar o prazo de 3 anos para serem descartados. Mais uma vez mais, mais uma vez mais. Quem descarta embriões são os pais ao assinarem um termo. Clínica nenhuma pode fazer isso sem autorização. Nós estamos proibidos
de tomar decisão pelo casal. É o casal que toma, à luz da sua consciência, à luz da sua espiritualidade, à luz da sua racionalidade, o que eles devem fazer com os embriões excedentes. O sexo do embrião pode influenciar na qualidade dele? Parece que não. Parece que não. No entanto, é preciso que eu traga aqui uma informação. Essa informação precisaria ser rechecada porque pode ser que ela não corresponda mais à verdade. Em tempos mais atrás da minha vida como médico, a gente tinha a ideia que nas UTIs neonatais as meninas pareciam sobreviver mais. Eu não sei se essa suposta verdade ainda está comportada dessa mesma forma. Eu realmente não sei. Mas, a nível de embrião, a resposta é não. A nível de bebês nascidos, parece que as meninas, isso não parece ser nenhuma novidade, elas são mais fortes do que nós. Até quantos embriões podem ser transferidos? Essa pergunta eu já fiz. Para ser doadora, eu preciso fazer todos os exames? Não somente todos os exames. Mas espera aí, que exames? Os exames sorológicos são obrigatórios. Isso é uma exigência da Anvisa e do Conselho. Então, toda doadora faz os exames de sorologia para pesquisar HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, citomegalovírus, clamídia, neisseria, todas essas doenças ligadas mais à esfera da sexualidade. Mas essa paciente doadora, no meu protocolo, também passa por um ultrassom de mama. Obviamente, como a gente vai trabalhar com hormônio, talvez seja interessante a gente ver que não tem nenhum nódulo na mama dela que possa ter algum grau de suspeição. E nós estamos agora também colocando exames genéticos para a doadora. Isso é um upgrade que se dá no intuito, na busca desta maior segurança. Algumas doenças genéticas, elas têm uma prevalência maior, como atrofia muscular espinhal, como síndrome do X frágil, como talassemia. Então, essas doenças mais comuns, elas podem entrar na pesquisa da doadora. Se eu for, aqui também na clínica, ainda voltando à primeira pergunta, a gente também está instituindo que a doadora passe por uma avaliação com o serviço de psicologia. Isso tudo no intuito de dar mais segurança a todo o processo, a todo o programa de fertilização in vitro. Se eu for doar óvulos, eu também posso congelar? Pergunta boa. Uma pergunta boa. Eu vou primeiro, gente, adentrar um pouquinho no congelamento de óvulos. Hoje, eu atendi uma paciente de retorno, uma paciente lá para a banda do Sertão dos Inhamuns, lá no Crateús, paciente com 31 anos, antimileriano de 0,15. 0,15 é rasteiro demais. Uma garota de 31 anos. Para que nós tenhamos uma ideia, o valor mínimo considerado como normal seria de 1,2 ou acima de 1,2. 0,1, 0,15 significa dizer que ainda falta 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, estou até cansado, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2 para chegar ao mínimo normal. Paciente de 31 anos. Eu fortemente recomendo que você, ao completar 30 anos, dose o seu antimineriano. Saiba como está a sua reserva. Planeje a sua vida reprodutiva combinando com o seu ovário. Não adianta você pensar no mestrado, doutorado, carro, viagem, casamento, curtir casamento e depois eu engravido. Minha filha,
Você pode até fazer isso, mas faça na luz do conhecimento. Faça na luz da verdade. Para que esses solavancos, essas quedas, esses abismos que se abrem nos pés da gente não ocorram. Faça sabendo disso. Então, eu muito fortemente recomendo que você dose o antimileriano aos 30 anos. E a partir daí, você defina o que fazer. E se você tem endometriose, se você tem alguma cirurgia ovariana realizada, ou até mesmo uma cirurgia pélvica, se você tem na sua história familiar alguém que entrou na menopausa antes dos 40 anos, se você tem na sua família algum diagnóstico de síndrome do X frágil, você não deve esperar 30 anos. Você deve fazer antes o antimileriano. Novamente, para que você tenha luz, bota uma lanterna na caverna escura para alumiar, para iluminar, para você saber que caminho percorrer. Então, essa seria a minha recomendação. Eu ainda vou voltar para a pergunta, eu só estou pegando um gancho aqui para eu falar um pouco de congelamento de óvulos. Congelamento de ovos vai ser assunto de bar, vai ser assunto de botequim, vai ser assunto de boate, vai ser assunto de estádio, vai ser assunto de rede social, ou já está sendo. Vocês, no item produção de gametas, têm início, meio e fim. Aparentemente nós perdemos qualidade, mas mantemos a produção de espermatozoides por muito mais anos. Há relatos de homens sendo pais com 70, 80 anos ou mais do que isso. Não observamos isso nas mulheres. Então, esse conjunto de informações é para que você faça a programação da sua vida reprodutiva. Eu vou contar uma história. Tu pode mostrar ali? É difícil? Complicado, né? Não. Mas vai. Mostrar o quê? Meu pai. Esse aí é o meu pai. Faleceu no dia 10 de 2014. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu disse para o meu pai: pai, eu quero estudar em um colégio que force mais comigo. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre li muito. E aí meu pai disse assim: mas só se for em Fortaleza. Eu disse: então me mande para lá. Dessa história, estava eu morando em Fortaleza com 11 anos. Morava na casa de uns primos. Mas aí acabou não me dando muito bem lá, porque eu acordava eu morava ali na Barão de Estudos, edifício Simone. E aí eu acordava para ir para a escola, com aquelas tintas, aqueles pincelzinhos. Os meus primos me pintavam e eu ia para a escola, não saía tudo, né? Enfim, por essas coisas, meu pai acabou comprando um apartamento e eu passei a morar sozinho com 12 anos. E aí, esporadicamente, eu ia a Nova Russas. Eu vou linkar isso com a questão dos óvulos. O fato é que em uma dessas idas minha, eu tinha 40 anos, e vai ali ver os amigos da infância e tal, toma umas, toma outras e tudo mais. Eram umas 2 da manhã. Nova Russas, cidade do interior, 35 mil habitantes. E aí meu pai estava me esperando. E eu disse: me esperando, meu pai? Eu disse: estou, meu filho. Meu pai, eu tenho 40 anos. Aí ele disse assim: eterno. E eu fui pensando nisso. Então nós estamos falando aqui contigo do teu projeto eterno. Não descuida disso. Não descuida disso. Não é comprar um apartamento. Não é comprar um carro. Não é fazer uma viagem. Não é. É um projeto eterno. Segundo o Dr. Evangelista Pai. E agora, reproduzo eu. Cuida do teu projeto eterno.
Não descuida disso. Então, você falou assim, se eu for doar ovos, eu também posso congelar? Sim. Acontece que um número mínimo de ovos para ser doado que nós adotamos aqui é de 6 ovos. No mínimo 6 ovos para serem doados. Porque 6 ovos numa idade abaixo de 35 anos habitualmente formam um blastocisto. Então, esse número de 6, a gente busca ele porque nós temos esses dados de estatística. Para você doar e receber, nós deveríamos ter, portanto, pelo menos 12 ovos maduros. E isso não é tão comum. Isso não é tão comum. Então, apesar da resposta ser afirmativa para você, precisa-se ter critérios. Imagina que você produza 8 óvulos. Você vai doar 4 e ficar com 4. Então eu digo, fica tudo para você e depois você doa, minha filha. Para que você não prejudique o seu tratamento e nem também prejudique o tratamento de quem vai receber. Então esse é um critério que nós adotamos aqui na clínica para responder a tua pergunta. Mas ela é afirmativa. Sim, você pode doar óvulos e receber também. Quando orientado, medicação como DHEA, aqui tem DHS, mas não é, DHEA e coenzima, pode ser manipulado? A resposta também é sim. As farmácias de manipulação podem. Agora deixa eu falar um pouquinho mais. DHEA é um pré-hormônio precursor da testosterona, é a deidroepiandrosterona. Há vários trabalhos, há inclusive revisões sistemáticas, há trials, que são trabalhos bem feitos e revisões sistemáticas, é um conjunto de trials, mostrando que o DHEA pode aumentar a sensibilidade dos folículos e, quiçá, a qualidade deles. O uso em torno de 75 miligramas por pelo menos 90 dias pode melhorar a resposta dos teus ovários quando eu vou fazer os hormônios para tu produzir óvulos. Isso parece ter um fundo de verdade. E quando eu digo parece, novamente, é para dizer que a verdade não é fácil de ser conseguida. A verdade oscila até que a gente chegue lá. E até que a gente chegue lá, decorrem anos e até mesmo décadas. Então, o que eu estou falando aqui, sim, está indexado nos PubMeds da vida, mas esta verdade pode ser transitória. Eu sei que tu perguntaste se pode ser manipulado e eu respondi que sim. Mas é que eu quis responder algo a mais, que é o uso do DHEA na paciente com baixa reserva ovariana. Na inseminação artificial, o bebê pode nascer mais saudável? Essa pergunta é interessantíssima, mas eu tenho certeza absoluta que quem perguntou quis falar fertilização in vitro. Se não for, eu vou responder também da inseminação. Deixa eu falar uma coisa para ti. A fertilização in vitro produz mais bebês com problemas do que a via natural. Esse aqui é o fato. Esse aqui é o fato e a gente não pode esconder ele. Esse aqui é o fato. Acontece que isso ocorre numa proporção baixa. Mas a verdade parece ser essa. Quando tu falas em inseminação artificial, estamos falando praticamente de uma relação sexual. A diferença na inseminação é que o teu sêmen não é colocado na vagina, é colocado lá dentro do útero. Mas o resto é igual. É uma fecundação natural. Então, a fecundação natural da inseminação, que ocorre na inseminação, não eleva a possibilidade de alterações nos nascidos. Mas a fertilização sim pode elevar. Provavelmente, talvez não seja a fertilização em si, não sabemos. Mas é que aquele casal tem dificuldade para engravidar e que muitas vezes aquele casal tem mais idade. São fatores importantes a serem considerados também nesta resposta que eu acabei de dar. Endometriose profunda e tuba obstruída. Vale a pena tentar a indução antes da FIV? Deixa eu falar aqui uma coisa.
Se você estiver diante de uma esterosalpingografia mostrando obstrução tubária bilateral cornual, ó, eu já fiz essa dinâmica. Este tórax, com os peitorais aqui agora muito maiores, esse tórax, tá de quê? Tá, eu estou muito mais musculoso? Tá. Esse tórax é como se fosse o teu útero, ok? E aqui é a tua trompa e aqui é a tua trompa, direita e esquerda. Se na esterosalpingografia tu tiver uma obstrução tubária cornual, bem aqui, ó, corno, bem aqui, ó, cornual, corno, não ri, não ri. Se essa obstrução for aqui, bilateral, existe uma grande possibilidade do exame estar errado. Às vezes, pela dor, a trompa faz um espasmo. Obviamente que se este resultado for de fato verdadeiro, não há lógica você fazer indução. Você está com a trompa obstruída. Como vai passar o espermatozoide? E aí eu não preciso nem da endometriose profunda. Mas se tu tem verdadeiramente as trompas obstruídas, não há sentido em indução. Deves ir direto para a fertilização. Mas eu faço muito esta consideração que eu fiz aqui. Muitas pacientes na minha vida que chegavam aqui tristes, achando que estavam com as trompas obstruídas, elas não estavam. Na repetição dos exames nós víamos isso. Doutor, eu vou ler aqui. 2 de Zoladex 10. Isso aqui é 2 ampolas de Zoladex de 10,6 miligramas. Após cirurgia de endo e adeno. Trompas ok. 31 anos. Antiwalleriano maravilhoso de 3,6, idade maravilhosa. Boa estratégia? Boa estratégia. Talvez eu fizesse uma consideração aqui em relação ao uso do análogo para bloquear a tua ovulação pós-cirurgia. Então, olha o último consenso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, que veio agora em agosto de 2022. Se você fez uma cirurgia de endometriose, e se você não for pensar em engravidar logo a seguir, talvez seja uma boa estratégia o bloqueio da função ovulatória do teu ovário. Porque é a tua ovulação que produz estrógenos que retroalimenta a endometriose. Se tu não vais engravidar agora, talvez seja interessante tu não ovular. No entanto, se você já está pensando em engravidar, eu te diria que eu questionaria, repensaria o uso do Zoladex. É claro que quem determina quem fez a cirurgia, quem determina quem estava lá, eu não tenho poder de fala, eu não tenho poder de decisão. Mas à luz do que foi produzido pela resolução da ESHRE de agosto de 2022, essa paciente, se ela quer engravidar após cirurgia, manda logo para ela tentar engravidar. E não faz nenhum bloqueio. Às vezes, estes bloqueios duram longos meses, não apenas 3 meses. Eu já peguei paciente que passou 1 ano para voltar a menstruar, para voltar a ciclar, para voltar a ovular. Posso usar botox antes da transferência? Não, preferencialmente não. Eu apliquei botox. Ela botou e ela mesma riu. Oi? Ela botou e Não, ela deve ter aplicado. cá. Eu posso. Eu apliquei botox ontem. Tu soube? Eu e a Tatilene. Foi metade para a Tatilene e metade para mim. Como é que já tá aqui? Perfeito. Tá bom? Tá, ó. Tu não precisa ainda, né, Diachinha? Vai precisar, minha filha, viu? Vai chegar lá. Pois é preventivo. Pois bote. Então, você não deve usar porque não há segurança do uso do Botox na gestação. Então, meu aconselhamento é que você não use Botox durante a gestação e, obviamente, se você vai fazer uma transferência embrionária, claro, você vai saber o dia que você pode engravidar. Aí sim é que você não deve fazer, porque se você colocou o Botox sem saber é uma coisa, mas você sabendo que você pode engravidar é uma outra coisa. E se não há segurança, meu aconselhamento é que você não faça. Tenho um embrião com classificação 6BB. Quais chances de gravidez? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Espera aí, um pouquinho.
É o seguinte, ó. Se nós temos um embrião AA de terceiro grau para cima, portanto, a partir de 4AA. Então, essa é a morfologia dele. Ótima morfologia. Se este embrião for geneticamente bom, boa genética, boa morfologia, 80% de taxa de sucesso foi o que tivemos aqui no ano passado. No entanto, se nós temos um embrião CC, a taxa foi de 40%. Euploide, assim, porque ela fica me corrigindo para não ficar encurvado. Assim mesmo, ou seja, não basta ser euploide. Para que nós alcancemos as melhores taxas de gravidezes, eu preciso que ele seja euploide e eu preciso que ele tenha boa morfologia. Não quer dizer que não engravide. Um embrião CC aqui bateu 40% nem de longe é uma chance desprezível. Eu acabei de te falar que nos meus tempos de tentante, a gente estava confortável com 25%. Estava confortável com isso. E o bebê é algo em torno disso. Ali pelos seus 60%. Foram os nossos números do ano passado, que a Andréia, que é a embriologista responsável por esse controle, me passou. Ter 17% de espermatozoides rápidos dificulta a gravidez. Olha só, você tem uma astenospermia, uma diminuição na motilidade, está terminando, uma diminuição na motilidade dos espermatozoides. Muito bem. Tua chance de gravidez pode estar algo diminuída? Pode. Mas eu preciso dizer duas coisas. Primeiro, que isto é um retrato do momento. Isso não quer dizer que foi 17% e assim será 17% todas as vezes. Melhora a tua qualidade de sono. Dorme aí tuas 7, 8 horas. Tem um sono reparador. Alimenta-te bem. Volta para um peso normal. Pratica uma atividade física. Come de forma correta. Come comida de verdade. Medita. E faz esse espermograma de novo. Muito provavelmente tu vai ver melhora. Mas, uma dica para além das que eu acabei de te falar. A astenospermia é a primeira alteração que acontece no paciente com varicocele, veias dilatadas do testículo. Portanto, é prudente que você faça uma consulta com um andrologista. Aqui na clínica, nós temos a visão multidisciplinar do processo. Consulta comigo, consulta com o andrologista, consulta com o nutricionista, consulta com o psicóloga. Esses 4 profissionais para te amparar nesse processo. Então, dou-te este conselho adicional. Tu tens um indício de que podes ter uma varicocele. E aí, varicocele, tratamento cirúrgico ou não, tratamento medicamentoso ou não, aí é uma série de circunstâncias. Tem que também olhar para a parceira, idade da parceira, reserva da parceira, trompa da parceira e por aí vai. Nossa. Eu vou dividir isso aí em 2 dias. É? Quando você quiser continuar falando, você pode falar que eu divido. Por isso tá calmo, né? Não, mas eu vou lhe poupar. Porque é o seguinte, ó. A primeira pergunta aqui eu vou querer fazer na próxima quinta. Eu praticamente zerei todas. Que é assim, quando é indicada a biópsia de embriões? Esse é um tema polêmico que eu queria realmente dedicar um programa Papo com Torquato somente para responder esta pergunta. Aguarda aí um pouco que eu te respondo isso na próxima quinta-feira. Para finalizar, eu vou dizer o nome. Do Ciro. O Ciro. O Ciro colocou o seguinte: quem é melhor? Eu vi. Ceará ou Ferrim? Meu irmãozinho Ciro, eu gosto de você, sabia? Juro. Mas eu nem sabia dessas tuas preferências. E agora, obviamente, que eu estou entendendo claramente, né? Que tu deve ser do lado de lá mesmo. O leão é o papai, irmão. E nós vamos ser pentacampeão. Anota isso aí. Eu não quero nem saber se vira meme, se não for. Nós vamos ser pentacampeão. Isso é de verdade. De verdade, porque os outros pentacampeonatos são fajutos. Não tem taça, não tem súmula de nada, não tem nada.
Agora nós vamos ser no campo. União, papai, sim. Por que tá rindo? Sério? Anote aí. Anote aí, nós somos papai. Beija aqui a mão do papai. É isso mesmo. Benção, papai. Uma benção. Toma benção, papai. É isso mesmo. Vai, papai. Gente, mais um Papo com Torquato encerrado com vocês. Muito obrigado pela audiência. Me sigam. Como é que a gente chama? Meus seguidores, né? Meus seguidores, me sigam para que a gente possa aqui nessa brincadeira e muitas vezes falando sério para valer, eu possa ajudar você que está aí desse lado a construir a tua paternidade, a tua maternidade. Um beijo. Um beijo do papai.